É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos, nossos que estão nos ouvindo, nos vendo. Hoje era um programa de final de ano. Nós pretendíamos tratar dos assuntos referentes ao que se passou nesses 12 programas gravados e o último ao vivo que nós fizemos esse ano, falar um pouco das perspectivas do futuro, dos novos projetos, do novo ritmo que o programa vai ter a partir de 2023, mas tivemos aí a triste notícia do falecimento do nosso Rei Pelé, que já vinha aí há 30 dias internado no Albert Einstein, em São Paulo, tratando das complicações do câncer de colo, né? Não vou falar que nem o jornalista falou lá do colo útero, que não é, né, do colo. Infelizmente, hoje ele não resistiu, acho que já estávamos todos meio que preparados, pelo que já se vinha se desenhando nas últimas notícias, né? Então, nosso programa hoje é um programa que vai falar um pouco sobre ele, né, sobre essa eu estava lendo hoje no Times, no New York Times, a manchete, eu vi vários jornais, né, vários portais mundo afora, mas a do Times me chamou mais atenção, diz que morre a face global do futebol, foi o que eles utilizaram. Pelé é a face global do esporte de futebol. Então, eu passo a palavra ao professor para o seu boa noite, ao Maurício para o seu boa noite, e depois vamos passar uma homenagem aí ao nosso Rei Pelé. Então, pessoal, boa noite. A gente sabe que o ciclo da vida ele é duro, né? O presidente já introduziu falando da situação de saúde que o Pelé se encontrava, mas não tem como não ficar sempre abalado, né? Obviamente, a gente não teve contato com a pessoa, mas no nosso imaginário, né? Nas nossas mentes, ele vai estar sempre presente, os lances, né, os depoimentos, o sorriso, né? Nós fizemos a postagem no nosso canal no Instagram, a decisão foi minha, né, de colocar ele mandando um beijo, né? Eu acho que isso é muito simbólico, porque, de certa forma, é um gesto de carinho, né? E a gente, se tivesse a oportunidade, faria o mesmo, né? Mandaria um beijo para ele. Infelizmente, não vai ser possível, né? Maurício. Boa noite, amigos, boa noite a todos. E, de fato, um dia demais de triste, né? Sem medo de errar, eu digo que é a morte do brasileiro mais importante de todos os tempos. Não vejo ninguém maior do que Pelé, nenhum brasileiro, vivo ou morto, que tenha tido tamanha relevância, tamanho alcance e que tenha identificação tão grande, né, com o Brasil como o Pelé. Realmente não vejo nada próximo disso. E acho que a gente faz, evidentemente, né, acabou calhando de cair no dia do nosso programa, a morte do Pelé, e com isso eu não vejo outro assunto para a gente falar que não do Pelé. E acho que a gente tem histórias saborosas aí para lembrar do Pelé, e evidentemente que a tristeza é muito grande, mas eu acho que a gente tem que fazer um programa para cima, né? Um programa à altura de tudo que o Pelé fez aí pelo futebol, pelo Brasil. Vamos fazer um rápido momento de silêncio, em homenagem e respeito ao Pelé e à família. E, em seguida, vamos trocar aí ideias sobre essa que é a maior figura aí brasileira de todos os tempos. Feito isso, Maurício,
Vamos iniciar dizendo que hoje morreu o Edson Arantes do Nascimento, mas o Pelé será eterno. Igual ele, difícil ou jamais teremos outro. E hoje, conversando aqui no briefing, eu acho que o Maurício recebeu uma ligação do pai dele, né, Maurício? E trocaram algumas ideias sobre algumas histórias do Pelé. Né? Eu acho que, passando a palavra para o Maurício, ele pode começar esse nosso bate-papo sobre o Pelé. Eu tive a felicidade, digamos assim, de ter algum tipo de ligação com a cidade de Santos, onde a minha avó, família dos meus pais, foi residir no ano de 1953. E o Pelé chega no Santos em 1956. Meu pai e a família dele, evidentemente, eles saíram do interior de São Paulo, de Mirassol, e foram morar numa pensão. E nessa pensão morava um jogador do Santos, chamado Cássio, que era um lateral esquerdo. Então, meu pai me contou algumas histórias de que ele ia até a Vila Belmiro assistir treinos do Santos, e que ele teve o privilégio de assistir o Pelé jogando ainda pelos aspirantes do Santos. Isso, com certeza, no ano de 1956. E, segundo a memória dele, teria sido um jogo entre Santos e Pasteur, que era a rua, um time de rua, né, da Rua Pasteur. Então, isso já dá a dimensão do que era o futebol em 1956. É o cara do leite, né? Leite pasteurizado, não é esse aí? É o Luiz, né? Isso, Luiz. É esse aí. E aí, então, assim, meu pai teve esse privilégio, e é importante salientar que, apesar de ter acompanhado o Pelé nascer para o futebol, né, no Santos, e morar próximo da Vila Belmiro, o meu pai era São Paulino e resistiu à tentação de trocar de time, né? Seria uma coisa bastante natural e aceitável, levando em consideração que o meu pai tinha 8 anos em 1953. E é uma idade que a gente ainda é, de alguma forma, suscetível. Suscetível, né? Diz o meu pai que meu avô, tão logo chegou em Santos, ficou sócio do Santos, meu avô São Paulino. E assistiram a muitos jogos na Vila Belmiro, e então viram esse surgimento do Pelé, e meu pai disse que lembra de algumas passagens, de que assistiu uma partida do Santos e Guarani, não lembro exatamente o ano, mas que o Pelé acabou com o jogo, e nesse dia o estádio tinha um grande contingente de marinheiros italianos, né? Havia uma esquadra italiana ancorada no Porto de Santos, e os marinheiros foram assistir a partida. Meu pai diz que lembra que era um grupo de pessoas de branco, né? Então ficou a arquibancada com aquela, como se fosse uma torcida organizada, uniformizada, e que o Pelé acabou com o jogo e que ele foi aplaudido de pé e depois foi reverenciar os marinheiros. E, enfim, uma outra passagem que meu pai me falou rapidamente, a gente conversou rapidamente. Meu pai teve também o privilégio de assistir, como São Paulino, uma vitória maiúscula do São Paulo, por 6-2 contra o Santos de Pelé, já em 57. O São Paulo com Zizinho e Canhoteiro. E o São Paulo é campeão paulista esse ano, né, em 57. E aí depois viria aquela grande seca de títulos do São Paulo. Mas esse jogo se deu também na Vila Belmiro e também com a presença do Pelé. E é isso, né? Foram as histórias assim que rapidamente meu pai me contou.
Mas uma coisa que eu queria contar aí é o seguinte: eu, criança em Santos, a gente vivia sempre com a possibilidade de encontrar o Pelé, né? Porque a gente ouvia histórias. Ah, eu vi o Pelé em tal lugar. Ah, parou uma Mercedes e o Pelé desceu. Ah, eu vi o Pelé em tal boate. Eu vi o Pelé em tal loja, eu vi o Pelé na praia. Então, a possibilidade de encontrar o Pelé era sempre algo, né, grandioso. E eu nunca vi o Pelé jogar, né? Com exceção daquele Ô, Maurício, amistoso. parece que tinha, ou ainda tem um salão ali de barbearia que muitos jogadores do Santos até frequentavam, né? Eu acho que o Pelé, até um certo momento da vida dele, conseguia frequentar. Acho que depois de um certo tempo, talvez ele não conseguisse mais, porque ficava até tumultuado, né? Mas esse salão acho que até existe lá na Vila Belmiro ainda, próximo, não é? Não tenho essa informação, não conheço. Mas deve haver, né? Eu vi na televisão uma reportagem sobre É, isso, enfim. mas Maurício ia falar sobre a possibilidade de encontrar o Pelé e alguma história relacionada a isso? Eu tenho, mas eu vou guardar essa história para um. É uma história de um amigo, eu vou guardar essa história para um momento mais específico. Quando a gente. Então, eu vou fazer uma pergunta, uma provocação para vocês. Assim, a gente tem histórias aqui em Santa Catarina, por exemplo, onde a gente está, que o Pelé veio aqui algumas vezes. Tem uma história que lá em 1957 o Santos veio fazer um amistoso contra o América de Joinville e o jogador do América arrebentou com o jogo e o Santos quis deixar o Pelé, então, com 16 anos, em Joinville e levar esse jogador do América lá e o clube catarinense não aceitou. Lenda. É uma lenda, né? Provavelmente uma lenda, né? E Lenda. outras vezes que ele passou por aqui, jogou em Blumenau, né? Venceu o Olímpico lá de Blumenau, né? Ele fez 5 gols nesse jogo, uma vitória sobre o Olímpico por 8-0. Aí, uma outra vez ele veio, mas não jogou, né? O nosso amigo aí, o pai do meu amigo Ranieri Bertolo, o seu Moacir Bertolo, Tribunal de Contas do Estado, ex-prefeito lá da rede de Itaió, levou o Santos para jogar contra uma seleção do Alto Vale, mas o Pelé não jogou, isso foi lá já da década de 60, final da década de 60, 67, 68, por aí, ou seja, Pelé já bicampeão do mundo, já tendo jogado uma terceira Copa do Mundo, né, que foi a de 66, mesmo tendo se machucado e não tido participado dela com tanta ênfase, e depois o jogo lá em 72, quando jogou aqui contra o Avaí, no Adolfo Conde, mas também não marcou nenhum gol. Então, assim, a gente tem histórias do Pelé em qualquer canto, como você falou, jogando contra o time do Pasteur, jogando contra a seleção do Alto Vale de Santa Catarina, jogando não sei aonde, acho que depois jogou também no Cosmos, lá na década de 70, 77, 78, é isso aí, mais ou menos? 75, né? 75, 76 por ali, junto com, acho que o Beckenbauer também estava junto, grande amigo dele, né, na postagem hoje no Arquiteto Falcotti, lá no Instagram, tem uma foto muito legal dos dois abraçados, do Franz Beckenbauer com o Pelé, mas o Pelé também foi uma figura, vamos dizer assim, não vou falar controversa, mas foi uma figura que depois que parou com o futebol, ele criou-se ao redor dele uma cápsula, né? É isso, de encontrar ou não encontrar o Pelé, de proteção muito forte. E essa cápsula acabou levando ele também a uma situação de estrela além do normal. Merecida, eu diria. O cara que jogou o que ele jogou, se a gente olhar para trás e ver em 58, 62, o cara jogando com uma chuteira que pesava 3 quilos, chutando uma bola que pegava água e encharcava, um gramado que não era grama, uma regra que permitia que ele apanhasse feito doido, e o cara se permanecia de pé e fazia gol e era campeão.
ele é altamente qualificado, muito mais qualificado, ouso dizer, que qualquer outro jogador que nós tivemos a oportunidade de ver. Ainda que nós não tenhamos o visto jogar, os vídeos e as condições da época nos permitem dizer, o cara jogou num nível tão diferente, né? E agora me lembra uma frase do jornal italiano que eu vi hoje também, Pelé foi um jogador além da sua época. É isso mesmo? É isso, claro. O Pelé ele foi talvez o primeiro atleta de futebol na acepção da palavra, né? Jogador realmente com uma complexão física destacada, um jogador completo, que era bom em absolutamente todos os fundamentos. É isso que eu ia dizer. Esse é um aspecto que é irretocável, porque tu pega jogadores, tu consegue ver, pô, esse cara com a perna esquerda, ele não tem tanta, né, habilidade. Pô, a gente teve um centroavante brasileiro super famoso, que era patrocinado pela Nike, que foi eleito o melhor jogador do mundo, como o Ronaldo, que não sabia cabecear praticamente. Mas foi eleito do mundo por causa da marca, por causa dos outros fundamentos. Pelé não. Por causa de que é um outro tempo de futebol, né? Então, mas assim, os fundamentos do futebol, mesmo claro, contextualizados, sim. A gente consegue analisar até pelas imagens, né? Cabeceava, chutava, driblava. Então, jogo de corpo, passava. Eu acho que existe o seguinte. Existe o Pelé, aí existe todo um deserto, um oceano, um planeta, e aí depois tu vem com Messi, Maradona, Rivelino, Zico, Beckenbauer. Todos craques. Pelé, ele é o super-herói do futebol. Maurício sempre com seu não, mas assim, não é romantismo não, Volkowski, professor. Olha só. Disso? É uma realidade, cara. É uma realidade, assim, ó. É que assim, ó, você não jogou bola como eu joguei. Assim, tu chega e olha o Pelé jogando, você tem ele com a direita, com a esquerda, com a direita, cabeceio, visão de jogo, o medo de não sem medo de enfrentar o cara que vem na frente, seja ele maior ou menor. Assim, ó, jogador sem frescura, entendeu? Jogava com aquela chuteira que, se duvidar, estava empurrando a tarraxa para dentro do pé, cara. Então, assim, ó, e o que o Maurício está falando, o que o Maurício está falando, desculpa, Maurício, o que o Maurício está falando é perfeito, não é romantismo, é realidade. Você pega o Messi, é um puta de um jogador, canhoto, com a direita não sobe o ônibus, cabeceando, dificuldade, é mais baixo. No corpo a corpo, não tem a mesma força que o Pelé. Maradona, um gênio, mas não é Pelé. Mbappé, corre que nem um maluco, mas perde mais gol que o... Sabe? Então, calma. Não tem comparação. E não tem nenhum alemão que marque as chuteiras do Pelé. Falando em Alemanha, queria te lembrar que o Japão ganhou da Alemanha. Eu não Copa do Mundo, não. Porque a camisa era do Japão. Se é para falar de Copa do Mundo... Não precisa, eu acho. A gente já fez muitos programas sobre... Se é para falar de Copa do Mundo, eu acho que a gente pode falar do Pelé nas Copas do Mundo, né? A incrível participação do Pelé em 57, junto com o Garrincha. 58, desculpa. Junto com o Garrincha, numa Copa em que o Pelé entra, né? No terceiro jogo contra a União Soviética. Eles não jogaram os 2 primeiros jogos. Exatamente. Que na biografia... 2-0. Na verdade, o Garrincha ele é mais destacado que o Pelé nesse primeiro jogo, né? O que acontece no Brasil, pega o país de Gales, aí sim surge aquele gol, aquele jogo duríssimo, na qual o Pelé faz um lindo gol, chute no cantinho, né? Depois de dar um mini balãozinho. Aí abre-se os olhos para o menino Edson.
Na biografia do Garrincha, escrita pelo... Deu uma travadinha ali nele. Não, já estamos... Voltamos? Não. O Capelari deu uma travada. Ele estava citando a biografia. O Capelari está travado um pouquinho ali, daqui a pouco ele está voltando. Mas, professor... Eu acho que ele estava falando, enfim, com base numa literatura, Capelari sempre... Mas você tem informações desse jogo de 58, lembra? Não, como eu disse, ele jogou contra a União Soviética, depois País de Gales, e aí ele já era, né, começou a ficar, digamos assim, todo mundo abriu o olho. E aí o Brasil simplesmente atropela a França na semifinal, 5-2, e mais um 5-2 na final contra a Suécia, né? Mais um 5-2. 2-5-2. 2-5-2. É isso aí. São jogos de final com tirando o 7 de final, eu acho que são os 2 jogos com maior número de gols, né? 7 gols. Foram 7 gols. Lembra aí, tu que é bom de memória nessas coisas aí, professor? Com 7... A gente falou esses dias, né? Que com 6 gols tivemos vários, mas 7 gols... 30 teve 6, 66 teve 6, agora 2022, 6 gols. Né? 4, né? O tempo normal, né? Porque foi... Vamos lá. Presidente, se o senhor continuar a insistir nos erros básicos de futebol, a gente vai ter que tentar lhe substituir no programa, né? Então, o senhor pare de palhaçada. Bem, enquanto o Capelari daqui a pouco volta aí com dos problemas técnicos, a Copa de 62, vamos lembrar que o Brasil também ganha, né? Na sequência, o Pelé sente uma contusão na estreia contra o México. E aí não joga, não sei se é no primeiro ou no segundo jogo, mas foi o jogo contra o México, né? E aí o Vavá entra, né? O Vavá entra, né? Amarildo, desculpa. Amarildo. Amarildo no processo entra, né? Enfim, nós fizemos até um quadro VAR retrô sobre o jogo Brasil-Espanha, né, da Copa de 62. Pessoal que tiver interessado, não é o momento de falar exatamente da parte dos lances, mas sim. já sei. Mas assim, a criançada que talvez esteja vendo a gente, criançada que eu digo, pessoal, nós também, né, porque nós não vimos o Pelé jogar efetivamente como jogador. Eu acho que talvez eu me lembro de ter visto o Pelé, se ele jogou alguma vez ou outra lá na seleção de Master do Luciano do Vale, acho que ele jogou uma outra vez. Chegou a jogar, que eu me lembro de criança. Ele já era bem assim, mais, digamos assim... mais velho, né? Uma certa idade, mas eu me lembro de ele correndo no Pacaembu, naquela seleção do Luciano do Vale, bem lembrado. Aí, Maurício, voltou, Maurício? Tá voltando ali, ó, tá se conectando. Tá voltando, mas... Aí, na Copa de 66, né, ele recebe muita pancada, principalmente no jogo contra Portugal, né? Tem a famosa cena que ele sai conduzido, né, com nos ombros de 2, acho que eram massagistas do Brasil, né? É uma Copa que a seleção brasileira vai muito mal. Dos 3 jogos, perde 2, e é eliminada, né? E aí... E a redenção em 1970, né? Em que ele simplesmente, quem teve a oportunidade de ver todos os jogos que hoje você encontra com facilidade da Copa de 70, você vê que ele era algo realmente, como disse o Maurício, fora do normal do que é o futebol. Completamente fora do normal. O que ele jogou aquela Copa de 70 foi uma enormidade, né? Vale a menção, claro que hoje, nesse exato momento, todas as televisões do mundo inteiro estão falando, mostrando os lances, né? Vale a menção que teve lances que não foram nem gol, que estão marcados na história do futebol, né? O Uruguai, na década de 70, né? Que ele dá o dito da vaga ao contrário sem tocar na bola. E aí chuta e quase... Mazurkiewicz. Isso, Mazurkiewicz. Descendente de poloneses, né? A famosa cabeçada para baixo, onde o Gordon Banks, goleiro da seleção inglesa...
foi eleita a defesa do século, né, professor? E o chute de fora da área na estreia, né? Contra a Tchecoslováquia, que a frase ficou mais famosa, né? O gol Do que o que Pelé fez no meio-campo. todo mundo que faz um gol do meio-campo, até o Creedence fez um gol pelo Figueirense do meio-campo, fez um gol que o Pelé não fez. Não é só o Creedence, mas hoje em dia. Hoje está mais fácil, né? A bola tem mais direção, a bola está mais leve, os equipamentos estão melhores, a força física do atleta. Mas naquela época, se você tivesse a oportunidade de revisitar todos os jogos, você teria certeza que pouquíssimos tentaram. Talvez tenha sido ele o primeiro a tentar. É difícil saber, mas que Mas, conta a plasticidade, inclusive do jeito que ele bate na bola, né? sim. Não é uma posição qualquer, ele inclina o corpo de maneira elegante. Isso chama-se genialidade, né, professor? Sim. O homem era um gênio, né? O homem era um gênio, era um gênio. Era um gênio e assim, e fora das quatro linhas, ele também foi uma pessoa que personificou o nosso país lá fora. Se o Brasil hoje é conhecido... Sim. Não só o Brasil, como o esporte, né? Ainda que muita gente trate algumas atitudes dele como atitudes piegas, né? Como quando ele fez... caiu a energia elétrica na praia de Atlântida, no Rio Grande do Sul, onde o Maurício está sediado hoje, então, por enquanto, nós vamos ter que continuar sem ele, professor. Mas toda a sua sapiência, a enciclopédia que consta dessa tamanha cabeça aí vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre o Pelé. Mas voltando ao assunto, né, tipo, ao fato quando ele fez o 1000º gol em cima do Andrada, goleiro do Vasco, né, que ele pegou a bola e fez aquela... dedica esse gol às criancinhas, né, que cuidem das nossas crianças, né? Cara, pelo amor de Deus, pode ser piegas, mas até hoje ninguém cuida das crianças como ele pediu lá atrás, cara. Exatamente, né? Quer dizer, a preocupação social, né? Existem... É chato tu falar no dia que o cara faleceu, existem algumas controvérsias da vida pessoal, né? Acho que cara, assim, mas o que eu digo para ti, professor, é que independente das controvérsias na vida pessoal, como a gente está falando, hoje a gente está separando o Edson do Pelé, cara. Claro. Quem morreu foi o Edson, cara. Nós estamos tratando do nosso ídolo, do maior representante do esporte bretão no mundo, dentro do nosso quadro, né? Até o nosso amigo aqui, Roberto Azevedo, o Pato, mandou um desenhozinho que está o Pelé aqui, driblando a morte, né? dando um balão na morte, depois meteu na canetinha na morte, dá uma bicicleta na frente da morte e a morte fala, tá bom, eu vou levar o Edson, o Pelé será eterno. Né? Então, assim, Pelé está fora de comparação. Não existe comparação quando a gente fala de Pelé, na minha opinião, né? Não sei, aí do ponto de vista do que aconteceu com ele hoje, eu estava dentro do avião, inclusive, a notícia parece que saiu por volta das 4 horas, quando eu pousei, às 4, vou dar até uma curiosidade, eram 4h25, eu pousei em Florianópolis, aí vi a notícia, né? Recebi a notícia, acho que foi até meu filho que mandou, que tal, Pelé morreu, tal. Aí eu entrei no site da Globo.com, ou da UOL, da ESPN, não me lembro qual, aí é verdade. Aí mostrei, a aeromoça estava fazendo o Spitz, que pessoal, pousamos em Florianópolis, não se levanta, aquelas coisas, tal. Aí eu mostrei para ela assim, morreu o Pelé. Assim, qual site? Daí ela assim, para ter a credibilidade. Esse. Não, tá. Ela acabou o Spitz, ela falou, olha, nós temos uma notícia triste para dar para os senhores, o nosso rei Pelé faleceu. Cara, eu achei de uma sensibilidade dela de falar ali e de homenagear no voo, cara. Assim, olha, a chefe de cabine do voo da Latam 3046 mandou muito bem hoje, sentimento bem legal. É verdade. É difícil, né? Porque agora vem... Enfim, a gente não sabe como vai ser processado aí a questão de
das homenagens, né? Assim, o que me deixou muito, assim, eu vou dizer, como brasileiro feliz, professor, e aí é uma coisa bem interessante, é que eu tenho esse costume, quando tem uma notícia assim, eu vou para os sites internacionais. Eu fui para o La Nación, eu fui para o Olé, eu fui para o Mundo Deportivo, eu fui para o AS, eu fui para o Bild, o teu Bild da Alemanha, eu fui para o Times. Depois eu te recomendo jornais com a não, mas eu fui para menos pop. Não, mas assim, a minha ideia era saber, eu fui pro A Bola, né, de Portugal, fui pro do México também, e todos eles, fui para a Gazeta dello Sport, e Correio de la Sierra também fui. Cara, todos eles estavam dando em primeira chamada a morte do Pelé. E se não só uma chamada, que me assustou foi que no Times eram 3 ou 4 matérias sobre ele, né? A Bola estava num pop-up destacadíssimo. Então, assim, ó, a repercussão, inclusive, estava comentando antes da gente entrar, tu está usando uma camisa do Japão, não. Então, a camisa do Japão realmente não é só para provocar o professor. Na verdade, é para lembrar de um país que valoriza, venera os seus heróis. Tá entendendo? O Japão, o herói é tratado com muito respeito. O cara é realmente herói. Aqui no Brasil, a gente, em vez de falar, como tu falasse, é difícil falar de coisas controversas, cara, não tem que falar de controvérsia, velho. Vai, atravessa a fronteira do nosso estado e vai na Argentina para ver se eles vão falar. Um ou outro até pode falar mal do Maradona, mas 99% vai Maradona, ídolo, Deus, etc, etc. E a gente não valoriza os nossos ídolos, cara. Além de não valorizar, muitas vezes nós desrespeitamos aqueles que por alguma coisa fizeram por nós. Ainda que fizeram indiretamente. Eu nunca conheci Pelé, não vi o Pelé jogar, mas com certeza sei, lendo a história e vendo a biografia dele, professor, que tudo que ele construiu dentro do esporte, futebol, enquanto jogou, e depois fez com que muitas coisas acontecessem mundo afora. Tem foto dele publicada no Times com o Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, tem o Mandela, tem Papa, sabe? Então, ele é muito mais importante do que todos nós achamos que ele é. E não valorizamos isso. Acho que sim, acho que fizemos o nosso registro. Uma pena, o Capelari não tinha mais coisa a acrescentar, mas acho que os nossos depoimentos ficam... Aí vamos conversar um pouco. No nosso programa que está no YouTube, né? Acho que podia passar para a segunda parte do programa. Até porque, né, professor, a gente está aí com os nossos amigos nos assistindo aí simultaneamente. A gente está bem feliz, né, com esse nosso projeto, né? É um projeto que está começando, né? Nossos ouvintes, os nossos espectadores, não os espectadores, os nossos web espectadores, os nossos consumidores no YouTube, ou os nossos consumidores lá no Spotify, onde a gente coloca também o nosso programa. A nossa ideia era ter um bate-papo descontraído, com conteúdo histórico-cultural, em que o futebol fosse a base de tudo isso. E eu acho que a gente conseguiu construir nesses 12 primeiros programas que a gente gravou, que a gente divulgou e que estão aí no nosso canal, @canal Comendo a Bola, a gente conseguiu mostrar isso para o nosso público e conseguimos organicamente, sem qualquer tipo de investimento financeiro, né, apenas com fruto do nosso trabalho pessoal, atingir um público legal de inscrições aí em 2 meses, né, pessoas comentando, pessoas gostando do trabalho, né, e aí nos incentivou a fazer esses 2 especiais, né, o especial que semana passada fizemos acerca do nosso balanço da Copa do Mundo, e esse de hoje, que seria apenas um bate-papo rápido de fechamento de ano,
de agradecimento àqueles que se inscreveram no nosso canal, de pedir àqueles de mais de 1.000 pessoas que nos assistiram, além dessas, nos 250 e tantos inscritos já, mas temos mais de 1.000 e tantos, quase 1.200 pessoas que assistiram e não se inscreveram. E que é importante a gente se inscrever para a gente poder estar monetizando o canal de alguma forma, nos ajudando a manter o canal vivo. Nós vamos manter, né, professor, para 2023? É isso? Vamos. Nós temos algumas ideias que serão implantadas, né? Teremos uma parada agora de umas 2 semanas, né? Vamos dizer assim, em janeiro. A previsão é voltar na 3ª semana de janeiro, né, presidente? Vamos permitir que o professor Falcoski venha um pouco mais moreno nas próximas... Não porque... Enfim, já estamos trabalhando na produção dos episódios de 2023, né? Como a gente já temos um convidado, né? Os programas 14 e 15, né, serão para o nosso primeiro convidado. Nós teremos um estúdio novo, né? Trabalharemos num ambiente não que o profissional. Nosso querido estúdio pretinho aí está ao fundo do presidente. Ele será sempre o nosso lembrado. Estúdio B. Estúdio B. Para quem não sabe, né, Falcoski, até para falar um pouquinho sobre nossa ideia, nós nos reunimos em abril, maio, mais ou menos. Abril foi quando nós nos inscrevemos no YouTube, o nosso canal. E só fomos lançar o projeto em outubro. Porque, enfim, várias coisas foram trabalhadas. Várias coisas. Nós tivemos que investir do bolso para comprar gravador, para fazer toda a estrutura aqui na minha casa, a gente montou o nosso estúdio, né? Então, a gente está fazendo o que gosta, está fazendo porque gosta, não está aqui para ganhar dinheiro. Em relação a isso, não é o nosso objetivo primário. Como o professor falou, nós estamos num estúdio profissional, né, onde nós vamos ter microfones de altíssima qualidade, câmeras de altíssima qualidade, retorno, né, vamos ter 3 câmeras, retorno que vai facilitar a gente fazer com que o professor não grite tanto quando a gente estiver no programa, que é a reclamação constante dos nossos amigos que nos ouvem. Não diz não que é verdade, é sim. É o nosso amigo Capelari lento e tu gritando. E eu aqui, né, no meio campo, só tocando a bola com habilidade, cara. Ele, o presidente, interrompendo. Isso é característica. O programa, acho que o gostoso do programa é cada um ser o que é, né? Então, o estilo de... E ano que vem, né, professor Falcoski, nós vamos ter convidados, né? Vamos começar com o Serginho Couto, um entrevistado que é da imprensa gaúcha, que tem histórias interessantes para nos contar. Já estamos trabalhando vários convidados para o ano que vem, aqueles colegas, amigos que trabalharam comigo no futebol, que estiverem por Florianópolis, a gente vai tentar trazer para bater um papo. Senão, nós temos também outras pessoas para falar sobre os bastidores, a relação com empresários, a relação com jogador de futebol. A gente tem árbitros com cargos de gerência, de administração, de diretoria de arbitragem de entidades para estar presente com a gente também, para falar um pouquinho sobre a expectativa da melhoria ou não, do VAR, com essas novidades, para que o nosso público também se interaja um pouco mais com essas coisas relacionadas ao futebol. Não vamos perder a essência, né, professor, da cultura geral, né, das nossas citações de livros. Quem viu os nossos primeiros programas, quem está assistindo hoje pela primeira vez e não viu lá, nós usamos muitos livros para ver até a nossa base teórica de informação, né, professor? O professor é uma enciclopédia, né? Se tu perguntar para ele quem foi o lateral direito do Grêmio de 1984, ele vai saber. Vai saber, deve ter sido o Raul, que é o que me lembra, jogava na lateral direito, lateral alto, né? Ou Paulo Roberto Coelho, talvez ainda estava no Grêmio, não sei, enfim. Mas Paulo Roberto Coelho. Em 84 eu era criança.
mais importante, presidente, de repente, o pessoal que quiser sugerir algum tema, né? Alguma pauta. A gente hoje não tem... pode entrar em contato comentando no YouTube ou mandando Instagram. Nós temos o canal Comendo a Bola também, né? O Comendo a Bola no Instagram, né? Onde a gente coloca várias informações, várias postagens, tem os vários nossos cortes lá, né? Dos programas anteriores. A gente, os nossos né? pessoais também estão abertos, Carlos.Falkowski, né? @Titerix. E também temos e-mail também, professor. Nós temos o canal Comendo a Bola 2022@gmail.com. Olha aí. Hoje em dia o e-mail está um pouco mais de lado, né? Mas tem gente que ainda gosta até porque permite escrever, colar, mandar alguma coisa. Às vezes, aquele que tenha, por exemplo, uma imagem interessante que possa ser usada para uma discussão, manda para a gente. Aqui, tem um recorte de um vídeo, manda um vídeo, talvez por e-mail seja mais fácil, até pela qualidade. Fique à vontade para nos ajudar a construir o canal Comendo a Bola em 2023. A gente está trabalhando para isso, para construir um canal cada vez mais profissional e organizado. Primeiros 12 programas, nós tivemos essa condição mais amadora, vamos dizer assim. A secretária que atendia o telefone e nós mandamos embora, já não tem mais, então. Secretária que estava no telefone. Não sei, e-mail, secretária, que ligava. Brincando, né, pessoal? Claro. Não, claro, evidente, assim, a gente está à disposição dos nossos amigos aí que quiserem colaborar. Imagino que todos tenham tido um ano aí, espero que tenham tido um ano bom, que nós tenhamos um 2023 melhor. Acho que já dando encaminhamento, né, com 45 minutos aí de conversa quase. Quero passar a palavra para tu aí, suas considerações finais, agradecer aos nossos amigos aí que hoje nos prestigiaram aí. Nós tivemos aí, poxa vida, numa live no dia da morte do Pelé, está todo mundo ligado, né? O programa, como fica ali, muitas pessoas com certeza estão nos escutando e vendo de maneira não ao vivo, né? Não tem problema nenhum, né? 2022 marca, então, digamos assim, o Comendo a Bola como, digamos assim, o seu start. São momentos sempre prazerosos, né? Só antes de tu terminar, o nosso chat entrou aqui, eu queria só fazer dar um parabéns aqui para o nosso amigo Eduardo Capelari. Fez um comentário aqui, nosso parceiro do VAR Retrô, do Velho Futebol. Velho Futebol, VAR Retrô. Pelé é jogador de um clube só, mais de 1000 gols pelo Santos. Elevou o Santos de tamanho. Nenhum outro craque teve essa influência para um clube, inclusive tem a reverência dos rivais. O Gustavo Campos, professor Falkowski é o melhor. Manda um abraço para a turma de Santa Mônica. Gustavo Campos. Um abraço para o pessoal de Santa Mônica. O Caio Knautz disse que era o Raul, lateral direito, porque o Paulo Roberto foi para o Santos, ou São Paulo. Obrigado com a diretoria. Viu? E tem uma pergunta aqui do Rodriguinho, conhece? Quem? Rodriguinho. Rodriguinho? Seu filho? Pergunta aqui, nada a ver com o Pelé, nada a ver com quem é maior. Borussia Dortmund ou Borussia Mönchengladbach? Mas qual é a pergunta? Quem é o maior? Maior? Bom, essa pergunta, os critérios de qual clube é maior são um pouco subjetivos. Eu diria, pelo fato de o Borussia Dortmund ter sido já campeão europeu e depois mundial interclubes, colocaria o clube aurinegro de Dortmund um pouco acima do clube preto, verde e branco de Mönchengladbach. Beleza? É uma pronúncia muito perfeita. Então, aproveitar, então, né, agradecer aos nossos amigos que colaboraram aí no chat, que assistiram e que estão assistindo, né, esse programa atemporal, fazer um convite, né, que a partir da terceira semana de janeiro nós vamos, com certeza, bombardeá-los nas redes sociais, nossas listas de transmissão pelo WhatsApp, né, com as nossas datas e... Perdão, professor. Presidente, brevemente lançaremos
pequenos... Os cortes. Cada episódio. Nós teremos no canal de cortes do Comendo a Bola. O Maurício está mandando mensagem, mas a gente não consegue ouvir agora, Maurício. Não, infelizmente o Capelari hoje... E assim, dizer que essa data de hoje é 29 de dezembro, é uma data triste para o mundo do futebol, para o mundo como um todo, porque a gente perde uma figura icônica, uma figura, como eu disse, que o Times muito bem disse como a face, a cara global do futebol. Se você fala de futebol, você tem que saber que o Pelé, como ser supremo, é o que definiu o que é o futebol, que levou o futebol para cima, que é destacadamente, incomparavelmente, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Talvez não vejamos alguém parecido com ele com as características. Agradecer a todos que nos ouviram hoje, que estiveram com a gente, que estiveram com a gente em 2022. 2023 vai ser melhor, mais profissional ainda. Nós vamos ter parceiros que já sinalizaram que vão nos apoiar para que a gente possa ter mais tranquilidade para esse projeto, dar continuidade. E convido todos, para que em 2023, se não me falha a memória, professor, dia 2 é segunda, 3, 4, 5, é dia 19 que nós voltamos às atividades, às atividades publicadas, né? Porque... trabalhando quase que continuamente, mas 19... Dia 4 a gente já tem gravação, dia 9 gravação e dia 16 gravação, dia 15, agora não me recordo. Então, nós estamos preparando os próximos 4 programas, né? Ou 6 programas, já agora durante o mês de janeiro, de modo que a gente vai tentar estar com vocês cada vez mais, com mais conteúdo, com mais informação e com mais interatividade. A gente imagina que a gente descontração, com certeza. Essas provocações de camisa do Japão, isso aí não faz sentido, né? Mas, enfim, tem que deixar o presidente... Como não faz sentido? Ó, o japonês não sabia que bater. Isso aí! Futebol é assim, se a Alemanha... A Alemanha faz 2 Copas que não sabe o que é ser Copa do Mundo, cara. Não passa para a fase de grupos. Tirou o comedor de meleca, botou o amiguinho. Não vai chegar a lugar nenhum, cara. Vamos encerrar, né, eu acho, né? Porque quer falar de Copa, ninguém aguenta mais Copa. Ninguém aguenta mais. E também vamos esperar aí dos nossos amigos que surgiram pautas, né? Pautas. Isso é legal, né? Até dia desses, Falcoso, eu queria que tu desse uma estudada, que te preparasse, que eu acho que é interessante a gente fazer um programa sobre alguns times que ganharam a Champions, por exemplo, e desapareceram da Champions. Exemplo, Nottingham Forest, que ganhou por 2 oportunidades a Champions e depois ficou 2 décadas na segunda, terceira divisão da Premier, e agora que voltou, está fazendo um futebolzinho meia boca. Vamos ver se o Scarpa dá uma melhorada lá agora a partir de janeiro, né? Tomou 3 agora do Manchester United na semana passada, dia 26. É legal falar um pouco sobre esses times que tiveram desaparecido. São poucos, hein? São poucos. O Nottingham é um que eu me lembro agora. Enfim, tá assunto de futebol, assunto que envolve... E com a discussão diferente, né? Como a gente tem aqui. Né? Isso aí não vai faltar. Tá bom, pessoal? Então, deixo meu grande abraço, meu feliz 2023. Espero que tudo continue andando de maneira agradável e que vocês possam curtir sempre aí, nos dar esse prazer da audiência, né, presidente? É isso aí, eu agradeço também a todos, mando um beijo no coração de todos, em nome do Maurício também, né, que por problemas de ordem técnica não conseguiu participar, e aqui me despedindo do nosso Estúdio B, e com certeza vocês verão que o Estúdio A será um plus bem interessante em todos os sentidos, a qualidade vai melhorar muito, 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 muito. Tá bom? Muito obrigado. O Comendo a Bola agradece. Feliz ano novo. Feliz 2023. Juízo na virada. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Grande abraço.